E aí, turminhas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Cris Regis trazendo para vocês o conteúdo da semana de ciências. Nosso livrinho está aqui, né? E, gente, nessa semana a gente vai caminhar um pouquinho sobre o capítulo 5, né? A reprodução dos animais, e o capítulo 6, as plantas. Espero que vocês gostem, né? A gente vai tentar explicar alguns tópicos que a gente acha assim principais através dos slides, tá bom? E a nossa aula de ciências já começou. Ciências, terceiro ano, livro Aprender Juntos, capítulos 5 e 6, sexta videoaula, tema revisão, com o objetivo de rever os conteúdos. Bem, gente, a gente vai começar aí falando do capítulo 5, a reprodução dos animais. A gente tentou colocar alguns tópicos que a gente acha mais importante do capítulo em relação à reprodução. Nesse primeiro slide aí, a gente vê a reprodução com a participação de um macho e de uma fêmea e a reprodução sem parceiro, que a gente estudou isso no livro, lembram? Então, aí na primeira imagem, a gente tem aí o pavão, né? Fazendo toda a corte para o acasalamento, né? No caso, para a reprodução, tá certo? E na segunda imagem, a gente tem aí na reprodução sem parceiro a estrela do mar. A gente também falou sobre ela, né? Que se o corpo dela partir, né? Automaticamente vai reproduzir outras estrelas do mar, não é? Então, é uma reprodução sem parceiro. Na reprodução também a gente viu como os animais nascem. E aí a gente tem dois exemplos. Em relação, nasce do corpo da mãe, a gente colocou aí, no caso, o mamífero, né? No caso aí a vaca, né? Com o cordeirinho, não é? A gente deixou bem claro que a maioria desses animais que nascem do corpo da fêmea são mamíferos, né? No caso até nós, seres humanos. E animais que nascem de ovos, né? Essa parte aí, o pintinho, saindo aí do ovo, representando também esses animais que nascem de ovos. Outra coisa interessante também que a gente viu no capítulo 5 foi o desenvolvimento desses animais, né? A gente aprendeu que os filhotes de muitos animais têm muita semelhança com relação aos adultos, mas com um tamanho menor. Quer dizer, aí, quando é filhotinho, o mesmo filhotinho, ele é bem parecido já na fase adulta, né? Diferente de outros animais que passam por grandes mudanças para chegar à fase adulta, que nesse processo é chamado justamente de metamorfose, tá certo? Coloquei novamente aí essa imagem sobre a metamorfose. Tudo começa, como a gente conversou, no ovo, depois a lagarta, aí vai lá para a pupa, né, que é o casulozinho, e aí se transforma na borboleta, tá certo? Isso aí para vocês também. Então, esses, assim, foram os principais, assim, temas que nós vimos no capítulo 5. Passando para o capítulo 6, sobre as plantas, a gente viu o ciclo das plantas, que tudo começa pela semente, aí vem o broto, e aquela raiz vai crescendo e vai dando lá a folhinha, depois vai crescendo mais ainda, se torna, né, uma árvore, né, no caso frutífera, e aí começa a produzir suas flores, depois seus frutos, depois a semente, e novamente a semente vai fazer todo o ciclo novamente da planta. Isso aí também ficou bem claro. Plantas com sementes e sem sementes, né? Isso aí também a gente viu. A maior parte das plantas pode produzir semente, outras, porém, não produzem semente, né? Então, coloquei aí, no caso, a samambaia, né? Que não produz sementes, e coloquei também o girassol aí, representando que produz essas sementes, né? Ok? Assim como existe frutos com várias sementes, há outros com apenas uma semente. Aí na imagem nós vimos aí o mamão com várias sementes e o abacate com apenas uma semente. Isso aí também ficou claro. E também nós vimos, gente, plantas com sementes nuas. Existem plantas que produzem sementes, mas não desenvolvem os frutos, não é? E a gente falou muito da araucária, né? O famoso pinheiro do Paraná.
que ela tem uma estrutura, que é a pinha, que não é uma fruta, é só uma estrutura que envolve as sementes, né? Que as sementes aí, no caso, são chamados de pinhões. Como eu falei na aula anterior, esses pinhões aí são muito usados na gastronomia, eles fazem muita comida, né? Pratos bem tradicionais. Aí chegamos às plantas com sementes, né? Nesse grupo existem umas plantas que podem produzir sementes e algumas também flores e frutos. Eu coloquei aí o mamoeiro porque ele tanto tem as sementes, né, o seu fruto, como tem as flores, né? Então, tanto ele produz flores como frutos. Claro também para vocês. E a vida das plantas. A gente também conversou muito, né? Que as plantas elas respiram, elas transpiram e precisam de água e alimento para sobreviver. Assim como nós, seres humanos e outros animais, né? A diferença é que a planta ela produz o seu próprio alimento, né, gente? Se alimenta através da fotossíntese. E aí tem todo o esquema da fotossíntese. Vamos só relembrar aqui. Tudo começa na raiz, né? Ela absorve a água, os sais minerais, e aí essa água vai subindo na planta, e aí ela absorve o gás carbônico, absorve a energia solar, não é? Libera o gás oxigênio, não é isso? E aí, nesse processo todinho, acontece o quê? Ela tem a sua energia, ela produz a glicose. E essa glicose volta novamente para a planta, que é o que alimenta ela. Tá claro isso para vocês também? Vamos para a próxima. E agora a gente fala da respiração e transpiração também, relembrando. Na respiração, gente, ela absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Lembrando que a planta ela respira o tempo todo, viu? Certo aí? E na transpiração, ela absorve a água do solo, essa água vai para toda a parte da planta, chega até as suas folhas e aí ela coloca para fora em forma de vapor de água. É assim que acontece a transpiração das plantas. E chegamos nas nossas atividades de revisão, sobre o capítulo 5 e 6 do livro. Pesquise e responda no seu caderno. Quais os tipos de reprodução dos animais? De que maneiras os animais nascem? Dê exemplo de 2 animais que nascem de ovos com e sem casca. Explique sobre o processo da metamorfose, tá certo? O que as plantas precisam para sobreviver. Como é dividido o grupo de plantas em relação à semente, né? Explique como acontece a fotossíntese, a respiração e a transpiração das plantas. Tá bom isso aí para vocês? E fechamos com nossa mensagem final. Sempre haverá uma forma de superarmos sempre, né? Então é só uma maneira da gente pensar nesses momentos que a gente está passando, essas dificuldades da distância, que a gente logo vai superar tudo isso e vamos realmente retornar às nossas atividades normais, tá bom? E aí, gente, nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado, tirado assim algumas dúvidas, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e saúde para todos.